Ontem teve uma audiência pública aqui nessa casa, audiência para cumprimento das metas fiscais do município no primeiro quadrimestre de 2024. São os primeiros 4 meses, onde a gente pode avaliar os índices de arrecadação da cidade, aonde o nosso dinheiro está sendo investido ou gasto, como foi muitas vezes citado aqui ontem, e os números, Denilson, sempre muito assustadores. A gente vive uma realidade de uma Birimbau, e eu falo disso sempre em todos os lugares que eu chego. Uma cidade que apresenta um desenvolvimento diferente das outras cidades da região, e posso dizer até da Bahia, por se tratar de um dos menores territórios, o 9º menor, seu Milton, o 9º menor território do estado. Nós temos levantamentos aqui atualíssimos de uma cidade com 35 mil habitantes, pequena, que chega a arrecadar 17, 18 milhões de reais por mês, 19 milhões de reais por mês. Um orçamento anual de 224 milhões de reais, e que convive com as dificuldades de sempre. Ontem nós pudemos observar, entre a questão do cumprimento das metas de arrecadação, que o município vive numa condição satisfatória no que diz respeito a isso, e que não cabe, em momento algum, a prefeita Tânia ficar justificando que está faltando ICMS, que está faltando FPM, porque isso não ocorre aqui em Birimbau. Eu sempre critiquei aqui nas audiências públicas, todas as vezes que a gente se reúne com a equipe de planejamento da Secretaria de Administração da Prefeitura, a forma como eles fazem a projeção das receitas. Eu acho que é muito ousado. E ontem, quando foi aberto aqui os gráficos das audiências, eu percebi que as previsões de contratações de empréstimo, elas já estão previstas no orçamento anual, e eles se baseiam nisso, nesse aumento do orçamento, que é com a previsão de contratação de empréstimos para a contratação de margens de empréstimos. É como um servidor que precisa ter um contra-cheque alto para conseguir tomar um grande empréstimo. Isso chega a ser absurdo, mas mesmo assim, Birimbau vem cumprindo com as metas de arrecadação. O que não faz bem ao povo da nossa cidade é a forma como o nosso dinheiro está sendo executado. E nós podemos ver aqui ontem a questão dos gastos da saúde. E quando pergunto por que existem gastos específicos, a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, a lei do cidadão brasileiro, da sociedade, ela obriga aos municípios a investirem minimamente 15% em saúde pública e 25% em educação. Os gastos, de fato, podem ser superiores, mas a gente precisa avaliar a qualidade do serviço que a população recebe. Existem políticos aqui que faliram em seus pensamentos, eles faliram em sua condição de fazer política, de propor melhorias, quando eles se conformam com a fila pública e diz que isso acontece em todo lugar. Quem milita na saúde pública, quem trabalha e estuda a saúde, sabe que a gente não pode se conformar com esse discurso. E eu trago exemplos sempre aqui. A saúde pública, ela custa muito mais caro do que a saúde privada. Por que a saúde privada tem que entregar qualidade e o serviço público precisa ser sucateado? Alguém espera para ser atendido numa fila de uma unidade privada de saúde sem reclamar? Espera pouco. Se você for consultar a remuneração do profissional de saúde pública, é maior do que a privada, em sua lógica. Da mesma forma, a educação. Os professores da escola pública em geral, eu falo do Brasil, eles recebem muito mais do que professores da escola privada. E por que a escola precisa ser sucateada? Porque o serviço da educação prestado na escola pública, ele precisa ser precário, porque ele não é de pessoas. E quando nós vamos aos números, dentro da saúde, ontem, o percentual de 34%, é mais do que o dobro previsto pela Constituição. Para usufruir de um serviço desse, a população precisaria estar gozando de uma assistência de saúde excelente, que não é o nosso caso. Na sessão de ontem, na audiência pública, eu convidei aos colegas vereadores e as pessoas que estavam presentes, e nesse momento aqui eu convoco também a população conjacuipense, que recebe o serviço público, a que utiliza o serviço público. Visitem as unidades de saúde da família de Conceição do Jacuí. Atualmente nós temos 11 equipes de saúde da família. Vejam a conservação das unidades de saúde.
Entrem no consultório odontológico do posto de saúde de Bom Sucesso, avaliem a condição física da unidade de saúde de lá da Nova Brasília, e de outras unidades que estão completamente abandonadas, sucateadas. Existe um programa aí, que é Mais Saúde, que se faz uma propaganda muito grande aí através das redes sociais da prefeitura, que eu questiono a efetividade desse programa, porque a gente vê a demanda reprimida da cidade, e o que confirma que a saúde pública não é boa em Berimbau, que está muito longe disso, é que muitos vereadores, eles tomaram isso como uma atuação do vereador, se apropriaram disso, e isso é equivocado. Fazer saúde, oferecer serviços de saúde à população em troca de voto, isso é um método ultrapassadíssimo que ficou lá atrás e que, inclusive, em período eleitoral, pode ser caracterizado como crime eleitoral por compra de votos. Eu já ouvi da boca de vereadores em um determinado tempo que não tratavam explicitamente de saúde pública porque não queria que ela melhorasse, porque precisariam se valer dessa deficiência para conseguir ter o voto das pessoas, né? E é por isso que a sociedade ela sucumbe, é por isso que as coisas não melhoram, as pessoas não se libertam, porque precisam votar pela saúde, pela alimentação e por muitas coisas. E enquanto isso a gente volta à realidade da nossa cidade. Existiu essa situação da contratação dos empréstimos e ontem eu confrontei a auditora que veio aqui apresentar os números e eu perguntei sobre os dados, porque dos 10 milhões de reais contratados para empréstimo público em Berimbau, com a finalidade verbal, que a senhora presidente da Câmara trouxe aqui, porque nunca veio um agente público da prefeitura aqui para dizer que o dinheiro do empréstimo era para o Hospital ACM. Recebemos um recado, apontado, mas foi a presidente da Câmara. A Câmara votou acreditando nisso. Apenas 1.600.000 foi investido de fato no hospital. O resto do recurso ele foi desviado para outras contas da prefeitura, para pagar outras despesas, o que caracteriza crime de responsabilidade. Uma Câmara séria, uma Câmara honesta, livre e independente hoje, convocaria uma CPI para tratar desse assunto, convocaria um secretário municipal para tratar disso, para ser interpelado aqui perante a sociedade sobre as suas ações, mas essa Câmara aqui nunca fez isso. E quando o vereador Rafael Brito fala da insatisfação dele de estar aqui, vereador Rafael, eu apoio a Vossa Excelência e digo que esse foi um dos maiores motivadores que eu decidi a não concorrer à reeleição para vereador aqui em Berimbau. Não tenho desejo para a minha vida não, porque as coisas tendem a piorar. As coisas irão piorar. Vocês me dirão isso na próxima composição de Câmara Municipal, que as coisas vão piorar. Nós temos um processo histórico de sociedade, eu nem vou ter tempo para falar muito disso, mas no Brasil, desde o descobrimento dos índios, passamos pelo colonialismo, pelo Brasil Império, pela ditadura e na democracia. Houveram muitas reformas na política. A única coisa que não baniram foi as regalias e os privilégios daqueles que comandam. No período do reinado, do Brasil reinado, existiam reis e famílias beneficiadas que viviam no alto, que comiam bem, enquanto os pobres trabalhavam para garantir aquilo. No Brasil atual, na sociedade atual, Berimbau atual, existem os trabalhadores, a classe trabalhadora que luta para fazer dessa cidade um lugar tão grande. Berimbau hoje é uma cidade, uma das grandes economias da Bahia. E existem os políticos. Aqui há quem chore. Eu não choro. Políticos têm privilégios. Eu tenho privilégios. E eu sou homem maduro para aceitar e falar publicamente disso. Se eu sair para dizer às pessoas que eu vivo dificuldade, eu estou mentindo. A garantia da remuneração do político garante isso. E quando as pessoas vêm para aqui defender absurdamente, fazer defesas como nós apreciamos aqui por muitas vezes, eles estão defendendo os privilégios e os benefícios que sobrepõem a remuneração do salário do vereador. Existem outras coisas lá fora. Quando a gente vê a questão da prefeitura municipal, isso é uma questão moral, viu? Povo de Berimbau, escute sobre isso. A prefeita Tânia Yoshida, o seu marido, o ex-marido, como diz, mas tem o mesmo endereço, o vice-prefeito, a filha secretária de saúde e outros agregados.
que vivem da coisa pública. Eu fiz uma conta aqui, gente, são 50 mil reais de salário em um único endereço. O único endereço da prefeita Antônia Yoshida são 50 mil reais de salário, fora as outras coisas. Vereadores também têm seus privilégios, têm seus vínculos e contratos também com a prefeitura, mas cada um resolve a sua parte. Eu continuo trabalhando com uma sociedade que se liberte de tudo isso. Nós temos questões aqui dentro, pendentes na cidade, como a questão da coleta de lixo é decadente. O empresário da empresa ou vende, cobra o seu serviço, porque a prefeitura não repassa e não paga o serviço de coleta do lixo. Nós temos aqui a situação escandalosa do São João. A prefeita Antônia Yoshida, ela é tão megalomaníaca, ela pensa além, uma coisa que não existe, uma realidade, que ela anunciou uma festa de São João de 6 dias, atípica, devendo salário ao servidor. 2 únicas bandas que vão se apresentar no São João de Berimbau vão levar R$1 milhão. E como o vereador Rafael Brito muito bem falou aqui, Bel Marques para cantar a música da manhã, das pessoas que acreditam e que defendem. Então, quando a gente faz uma análise da taxa da política, os erros do passado, eles são exatamente repetidos neste momento. A prefeita Antônia Yoshida, quando caiu em 2012, ela seguiu exatamente a mesma ordem lógica das coisas. E por final fechou na praça pública que ela reformou e pagou de forma irresponsável com recursos públicos da educação, né? Então vejam que as coisas se repetem. O futuro realmente a Deus pertence, vereadora Fairuza, como falam da desistência, da fragilidade da sua pré-candidatura, falam mesmo de mim. Mas uma coisa eu digo ao povo berimbau, eu sou pré-candidato a prefeito dessa cidade. A minha missão é levar essa mensagem às pessoas. Eu espero que Berimbau não espere muito tempo para se libertar de tudo de ruim que está instalado aqui dentro. Mas a minha parte pela minha cidade eu farei. Farei campanha, terei um palanque, terei pré-candidatos a vereador, deixarei a minha mensagem. Se Berimbau pensar que é a hora de viver um tempo novo, eu estou aqui firme e forte para cumprir com as minhas obrigações. Não consegui falar nem 10% do que eu tinha, mas agradeço pela atenção e até a próxima semana.